Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, todo o fim da tarde do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Durante 30 minutos é o nosso propósito refletir sobre assuntos de relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Continuamos a tentar realizar o nosso propósito ousado de comentar os salmos, versículo por versículo, com os padres da Igreja. Já dedicamos dezenas de programas a esse propósito. Terminamos o programa anterior comentando o Salmo de número 2, versículo 4. É o Salmo messiânico, portanto, se reveste de uma particular importância para nós. O Salmo que profetiza sobre o Messias, que é o Senhor do Universo. Esse Salmo é particularmente importante porque foi citado pelo evangelista Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, para descrever a perseguição sofrida pela Igreja da parte das autoridades religiosas e políticas do seu tempo, porque tumultam as nações, porque tramam os povos vãs conspirações, erguem-se juntos os reis da terra e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Ao citar esse salmo, o evangelista Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, mostra que tudo aquilo que estava acontecendo com a igreja era o cumprimento dos oráculos. Nesse sentido, o Salmo 2 é importantíssimo para nós, porque fala da missão do Messias e fala da missão da igreja. Agora continuamos a ler e meditar cada versículo do Salmo 2 e vamos para o versículo 5. Dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com o seu furor. Cólera e furor. Quem é o autor? Quem é que tem essas prerrogativas? De quem é que o versículo 5 está falando? Está falando de Deus, dirigindo-se a eles. A eles quem? Aqueles que se opõem contra Deus e contra o seu Cristo. Os reis da terra, aqueles que se erguem juntos com os príncipes para conspirar contra Deus e contra o seu Cristo. E já vimos que, por transladação, também para a sua igreja. Ora, se Deus é o sujeito desse versículo 5, como falar de cólera em Deus se Ele é rico em misericórdia? Como falar de furor em Deus se Ele é compaixão? Estaria o Salmo exagerando, dizendo uma blasfêmia contra Deus, ao dizer que se acende a sua cólera, que o furor de Deus é o motivo que leva Deus a se dirigir a esses que se insurgem contra Ele e contra o seu Cristo? Afinal de contas, em Deus, o que é cólera? Afinal de contas, em Deus, o que é furor? Com a palavra, o magnífico, o grandiosíssimo Santo Agostinho. Ira e furor do Senhor não são perturbação da mente, e sim força vindicativa, inteiramente justa, pois serve-o submissa toda a criação. Principalmente se considere e mantenha o que consta nos escritos de Salomão: Senhor poderoso, julgas com tranquilidade e tudo dispões com grande indulgência. A ira de Deus, portanto, é a comoção da alma, conhecedora da lei de Deus, ao ver o pecador transgredir a mesma lei. Grande é a reivindicação desta comoção das almas justas. Ainda é possível entender a ira de Deus
como o próprio obscurecimento da mente dos transgressores da lei de Deus. Deus não se ira como nós nos iramos? O furor de Deus não é semelhante ao nosso? A ira de Deus é uma expressão de sua misericórdia, que dirigida ao pecado, não pode apoiá-lo, não pode legitimá-lo, não pode concordar com ele. Nem é preciso acreditar em Deus para concordar com a mãe ou o pai que se indignam contra a conduta indigna do filho, pecaminosa, inconveniente, arrogante. Essa ira, ela é amorosa? Não faça isso. Eu não posso aprovar isso. Eu não concordo com isso. Com relação à ira, há um versículo na carta de São Paulo aos Romanos que eu pediria que vocês memorizassem. Ela é fundamental para compreendermos com precisão o que é a ira de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. A ira de Deus se indigna contra a impiedade, não contra o homem, mas contra a impiedade dos homens. A ira de Deus se acende contra a perversidade dos homens, não contra os homens, mas contra a perversidade deles. Por isso, o furor da ira de Deus é o abrasamento da sua misericórdia, do seu amor condescendente, que jamais pode acobertar, legitimar, concordar, ignorar o pecado do homem. Deus nos quer santos. E quando estamos nas trevas, o seu amor nos abrasa e nos manda esses recados carinhosos, esses sinais amorosos, para que reflitamos. Na casa do meu pai há comida em abundância, e eu aqui passando fome, vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. E depois levantou-se e foi. A ira de Deus se manifestou quando o filho estava longe e o pai o enxergou? Não mais, porque ele já havia deixado a vida de pecado. Ora, enquanto ele estava nas trevas, na pocilga, no mau cheiro, símbolos da vida sob o poder de Satanás, ele estava sendo abrasado pelo seu próprio pecado. Deus, à distância, aguardava o retorno do filho. Agora que ele voltou, é o abraço, é a felicidade que dispensa palavras. O pai não dirige uma palavra para o filho, mas o filho dirige palavras para o pai. Anel no dedo, sandália aos pés, roupa nova. A festa vai começar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que há, portanto, por trás, leia de novo o versículo 5, dirigindo-se a eles em ira, ele os aterra com o seu furor. Não é um furor vingativo, não é um furor que quer destruir. Aliás, o Salmo 129 diz: se levardes em conta, Senhor, nossas faltas, Senhor, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Estamos a 3 minutos e meio do final do primeiro bloco e eu gostaria de citar um outro padre da Igreja dos séculos V e VI, Cassiodoro. Na exposição dos Salmos, ele tem uma obra comentando todos os Salmos, e esse versículo 5 foi objeto de sua atenção. Vamos ao que ele disse, vamos à sua intuição. Deus julga na calma
e confunde sem abandonar o seu amor paterno. Ele não é tomado pela ira por causa de uma crescente emoção contra os ímpios, mas afasta deles os efeitos da sua graça. É dessa forma que o castigo dos pecadores é chamado ira de Deus. A santa divindade não experimenta emoções, mas permanece sempre eterna e imutável. A mudança de humor é própria da fragilidade humana, tanto que uma pessoa se torne triste depois de estar alegre, irada depois de pacífica, hostil depois de bem disposta. Aqui se faz referência ao momento em que ele virá para julgar o mundo. Assim, as palavras ira e furor vêm propriamente usadas quando os pecadores forem julgados em base aos seus méritos. O porquê da ira de Deus está onde? Está nele? Não, está na criatura. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Isso é ira. Isso é furor de Deus. Mas agora vamos à explicação. Por que Deus se ira? É você quem se ira. Contra você mesmo? Tive fome e não me deste de comer? Por que tive sede e não me destes de beber? Por quê? Estive nu e não me vestistes? Por que estive preso e não me visitastes? Por que estive enfermo e não fostes ver-me? Porque eu era peregrino e não me acolhestes? Ah, assim se coloca bem a ira de Deus? O furor de Deus? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Quem cria o inferno? A criatura, não a ira de Deus. A ira de Deus respeita a nossa decisão e a corrobora e a ratifica. Como quer dizer? De Deus não se zomba. O que ele semeia, isso ele colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Gálatas capítulo 6, versículos de 7 a 8. Assim, terminamos o primeiro bloco. Creio que, espero que, me permitam mais humildade, espero que esse versículo 5, tão importante, tenha ficado bem explicado. E lógico, ficou, não por minha causa, mas por causa de Cassiodoro. E por causa, sobretudo, do grande, do magnífico, ele, sempre ele, Santo Agostinho. Não saia daí. Daqui a pouco, depois de um breve intervalo, a gente volta. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso encontro semanal Luz da Vida, dedicado ao comentário do Salmo 2, salmo de particular importância porque é um oráculo messiânico, trata do Messias, Senhor do Universo. No final do primeiro bloco, nós comentamos precisamente o versículo 5, que diz: dirigindo-se a eles em cólera, ele usa a terra com o seu furor. E vimos na ótica de Cassiodoro e de Santo Agostinho o significado de cólera em Deus e de furor em Deus. Agora, chegamos ao versículo 6. Sou eu, diz, quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa. A grande pergunta que os cristãos fazem, não aos judeus, não a quem quer que seja, mas a si mesmos. Quem é a figura com a qual esse versículo se identifica? O texto diz de forma misteriosa: sou eu quem me sagrei, um rei em Sião, minha montanha santa. Quem me sagrei? No Antigo Testamento não há uma única prerrogativa, não há nenhum caso de alguém que tenha se sagrado. A sagração, a consagração, a unção, que acontecia normalmente com o derramamento de óleo na cabeça da pessoa e a unção em várias partes do corpo, sobretudo as mãos, acontecia por força de uma
decisão de Deus que mandava alguém ungir outra pessoa. Assim, os profetas ungiam os reis, os profetas ungiam os sacerdotes ungiam outros sacerdotes, mas não uma pessoa que se ungia. Mas o texto diz, sou eu, diz, quem me sagrei, um rei em Sião. Então, se nós não encontramos no Antigo Testamento um único caso de alguém que se sagra a si mesmo, temos que buscar no Novo Testamento. Então, Santo Agostinho, por favor, nos ajude a entender e responder a essa seguinte pergunta. Quem é essa figura que haveria de se sagrar? Aliás, o verbo aqui está no passado. Eu me sagrei. Santo Agostinho nos ensine. Sou eu, diz, quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa. Trata-se, evidentemente, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se, conforme a opinião de alguns, a palavra Sião significa contemplação, a nada mais devemos aplicá-la do que a igreja, onde cotidianamente a atenção do Espírito se eleva à contemplação da glória de Deus, segundo diz o apóstolo, e nós todos que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. O sentido é, portanto, o seguinte: eu, porém, fui por ele constituído rei de sua santa igreja, denominada montanha, devido à elevação e à firmeza. Sou rei quem me sagrei um rei, em cujas cadeias eles pretendiam quebrar e cujo jugo queriam sacudir. Sou eu quem me sagrei. A unção da parte de Deus, ela é obra das três pessoas da Trindade. Quem unge qualquer pessoa é o Pai. A unção do Pai é o próprio Espírito. E tudo aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. O meu Pai trabalha sempre e eu também sempre trabalho. Ele diz no Evangelho segundo João. O Pai age sempre por meio do Filho e a força operativa do Pai pelo Filho é o Espírito Santo. Há 2 episódios na vida de Jesus em que a unção dele mesmo se revela com uma particular clareza. O primeiro ato da vida pública de Jesus foi o seu batismo nas águas do Jordão. No batismo de Jesus antecipa-se a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Importa que assim seja, porque convém que se cumpra toda a justiça. É a resposta de Jesus à objeção de São João Batista, que não queria batizar nosso Senhor. Eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Quando Jesus sai da água, a voz do Pai, que na verdade vai ser o objeto do comentário no parágrafo seguinte, o Pai do céu, a respeito de Jesus, para todos, cita literalmente o Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, mas isso vamos ver daqui a pouco. O Filho é ungido pelo Pai, na força do Espírito que repousa sobre ele, em forma de pomba. E no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, Jesus inicia sua vida pública na sinagoga de Nazaré da Galileia, exatamente citando um texto que fala da unção. Isaías capítulo 61, esse texto para nós é fundamental porque Jesus o leu e Jesus se identificou com esse texto ao dizer: hoje cumpriu-se essa parte da profecia da Escritura que acabais de ouvir. O texto é mais ou menos assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para anunciar um ano de graça, a libertação aos cativos, etc, etc. Então,
no início de sua vida pública, na Judéia, batismo, a unção de Cristo. Na sinagoga de Nazaré da Galileia, a unção de Cristo, dessa vez contida nas profecias que ele leu e disse depois a respeito delas, hoje cumpriu-se essa parte da profecia que vós acabastes de ouvir. Avancemos, porque agora vamos ao versículo 7. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Dentre todos os versículos do Salmo 2, esse é o mais importante. Ele é importante porque Deus Pai pronunciou essa palavra. Quando? No dia do batismo de Jesus, nas águas do Jordão. Com a palavra, São Lucas, capítulo 3, versículos de 21 a 22. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O simples fato de uma palavra estar na Bíblia já é importante. Mas mais importante é quando essa palavra é citada por um apóstolo. No Novo Testamento, ela assume o caráter de profecia, de anúncio de uma realidade que ou está se cumprindo ou irá se cumprir. Mas, quando esse versículo é pronunciado pelo próprio Deus a respeito de Jesus, que acabara de ser batizado nas águas do Jordão, esse versículo é extremamente importante. Deus pronuncia um versículo. Deus se identifica com o versículo que ele colocou lá. Mas isso é fantástico. É uma prova inequívoca da divindade de Jesus. Porém, alguém poderia objetar: a frase, senhor bispo, é esta: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Pai realmente disse isso a respeito de Jesus no dia do seu batismo, mas se pode falar de hoje em Deus? Resposta: pode, mas não no sentido humano. Pode, mas não no sentido temporal. Mas como assim? No sentido eterno. Eu hoje te gerei. No símbolo niceno-constantinopolitano, nós professamos a respeito do Filho. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, consubstancial a Deus. Ele que sempre existia antes de todos os séculos. Em Deus Pai não existe antes, nem depois. O Senhor é. Nele só há o presente, não há passado nem futuro. Isso se aplica ao Filho, isso se aplica também ao Espírito Santo. Portanto, o hoje de Deus é a eternidade. O nosso hoje é o complexo de segundos que se sucedem do primeiro segundo após a meia-noite até o último segundo, perto da meia-noite daqui a pouco. Isto é, 11 horas, 59 minutos, 59 segundos é o último segundo do dia de hoje. Já que 0 hora é o começo do dia seguinte. Por isso, hoje para nós é o resultado de uma sucessão de centenas de segundos. Multiplique 24 horas vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. E aí você tem o hoje da minha vida e da sua vida. Mas tu és meu filho. Eu hoje te gerei. O hoje de Deus é toda a eternidade. Assim, quando o Pai diz, eu hoje te gerei, Ele está dizendo, tu, filho, sempre exististe comigo desde toda a eternidade. Eu sempre existi, tu também sempre exististe.
O Espírito Santo, a terceira pessoa em nós, também sempre existiu. E nessa eternidade sem fim, sem princípio e sem fim, eu te gerei eternamente, no hoje que não muda, no hoje que não tem antes, que não tem depois, eu hoje te gerei. Está terminando o nosso encontro. Desejo a você uma semana abençoada, rezando para que eu fique bom dessa gripe, mas o programa de domingo que vem já vai ser gravado daqui a 10 minutos. Duvido que eu fique curado daqui para lá, mas Jesus é poderoso. Hoje, acho que hoje, até a meia-noite, estou tomando remédio, mas que eu vou ficar gripado, vou. Em todo caso, no hoje de Deus, glorifique a Deus que é eterno, com o seu Filho que é eterno, com o Espírito Santo que é eterno. E eu aqui no tempo vou rezar para que esta gripe não seja eterna. Aceite minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.